Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, nós vamos acompanhar hoje aqui no canal de Educação mais um vídeo daquela série de vídeos sobre o módulo 2. Tem muita gente com dúvida e está perguntando lá nos comentários do canal sobre esta tabela do anexo 1, daquela importante resolução que eu vou disponibilizar para vocês neste vídeo de hoje, que é a 5085, e que o canal de Educação também já fez um vídeo tratando dessa matéria, porque essa resolução ela vai estabelecer normas para a organização do quadro de pessoal nas unidades de ensino na rede estadual de Minas Gerais. Eu, inclusive, recentemente também fiz um vídeo falando sobre a questão do módulo 2 na rede estadual de ensino. E aí as pessoas às vezes perguntam assim, Tancredo, estou com dúvida no cumprimento do módulo 2, queria saber um pouco mais de informações, porque afinal de contas é um documento, realmente é uma novidade, tem muita gente que não conhece o módulo 2, está entrando agora na rede estadual, acabou de fazer o processo de inscrição, sabe que o resultado preliminar vai sair agora dia 25 e está aguardando aqui, ó, dia 25 do 11 até o dia 28 do 11, inclusive os candidatos vão poder fazer correção, alteração nos dados informados na primeira etapa, se necessário, né, pessoal? Começa às 10 horas, informação que o canal de Educação está trazendo para todos vocês, exclusiva aqui em relação ao módulo 2. Mas o mais importante hoje é nós discutirmos sobre esta resolução, mas eu não vou falar sobre ela, porque eu já fiz um vídeo também comentando sobre a resolução 4968 de 23 de fevereiro de 2024. E o mais importante aqui é que essa resolução ela vai tratar sobre o cumprimento da carga horária destinada a atividades extra-classe, e o canal de Educação vai fazer assim um resumo deste decreto, tá, pessoal, que foi publicado em 2013, que é o decreto estadual 46125 de 5 de janeiro de 2013, e que vai tratar sobre a atividade ou as atividades extra-classe nas escolas estaduais, que são organizadas aí pela equipe pedagógica, supervisor, diretor de escola e cumprida aí pelos professores da rede estadual. Então você está atuando aí na rede, vai pegar a inscrição em 2025, presta atenção no que eu vou falar, porque a Secretaria de Educação ela vai cobrar de você o cumprimento do módulo 2. Por isso esse decreto que eu acabei de falar, ele é importantíssimo, pessoal, porque aqui, a depender da função que você pegou, designação no estado, concorreu, fez um contrato, você vai ter que cumprir esse módulo 2. Então eu vou apresentar para vocês como que está hoje na rede estadual, porque isso aqui é de uma resolução que saiu publicada agora recentemente, vão lá ver de novo. Olha aqui, ó, ela foi publicada no dia 30 de outubro de 2024 e ela vai estabelecer, vou até fazer destaque aqui para vocês com outra cor, ela vai estabelecer normas para a organização do quadro de pessoal nas unidades de ensino da rede estadual. É a resolução 5085, de 30 de outubro de 2024, e que o canal da Educação já fez um vídeo importante tratando sobre o módulo 2, pessoal. Então hoje nós vamos mergulhar aqui as nossas atenções, né, para este quadro que está nesta resolução que eu apresentei para vocês. E vamos fazer este documento, esse vídeo, pessoal, levando em consideração também, da mesma forma, uma outra resolução, que é esta resolução aqui, ó, que eu apresento na tela para vocês nesse momento, que é a resolução 4968 de 23 de fevereiro de 2024, e esta resolução vai falar sobre o cumprimento do módulo 2. Como que é? Mas a parte teórica, eu vou deixar aqui no canal de Educação, na galeria, ou qualquer coisa, você faz a inscrição no canal de Educação, deixa aí um comentário, deixa um like também e compartilha esse vídeo com todo mundo. E antes disso, obviamente, procure na galeria, resolução 4968, tá assim, ó, a imagem lá na tela tá desse jeito assim, ó. Módulo 2, atividade dessa classe. Neste vídeo que eu estou apresentando na tela para vocês aí nesse momento, que vai falar sobre a parte teórica, onde eu vou dar explicações lá sobre a questão do cumprimento do módulo, como que você pode usar o módulo, desse 1/3 fora da regência, conforme preconiza aí aquela Lei Federal 11.738 de 2008, falando sobre o módulo 2, ou seja,
1/3 fora da regência. Mas hoje nós vamos falar aqui, pessoal, muito especialmente em relação a este quadro deste decreto aqui, que eu apresento para vocês neste momento aqui, com comentários, claro, né, do canal de Educação de Minas Gerais. Acompanhe comigo! Esse é anexo 1 da carga horária do professor de educação básica. Nós vamos marcar aqui alguns pontos importantes aqui. O primeiro deles é esse aqui, ó. Vamos destacar aqui, pessoal, porque é importante a gente tratar sobre essa matéria importantíssima, que é aqui referindo-se ao módulo 2, tá, pessoal? Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: repare que nós temos aqui a função que vai estar aqui do lado esquerdo da tela. No caso aqui nós temos o regente de turma e o substituto eventual de docentes, né? Regente de turma, para quem não sabe, atua no 1º ao 5º aninho dos anos iniciais do ensino fundamental, que o Estado está municipalizando, está entregando para todo mundo aí. Essa que é a verdade, né? Respeito aos professores, regente de turma, respeite os professores, regentes de turma do nosso Estado. Nem concurso esse governo está fazendo para regente de turma. É a sanha da municipalização, é a sanha da privatização da escola pública, tema de debate na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Se vocês não sabem o que eu estou falando, acompanhe aí no canal, porque nós já fizemos vídeos e transmitimos também da LMG, Audiência Pública sobre a privatização através do projeto Somar. O governo fala que não é, mas é. Mas enfim, regente de turma é o professor que hoje está aí com a corda no pescoço, mas que atua do 1º ao 5º ano nas escolas da rede estadual ainda, tá, pessoal? E aí, nós temos também um professor eventual, que é aquele que substitui quase sempre o professor que falta, o professor que pega LTS por período até 10 dias, né? Isso aí nós já explicamos para vocês. Só que tiver dúvida em relação ao Estado de Minas Gerais, o canal de Educação distribui vídeos na plataforma Hotmart sobre legislação educacional. Vale a pena ir lá, clicar no link aqui na descrição e fazer lá a aquisição de um pacote promocional muito baratinho, pessoal, onde tem mais de 100 vídeos, 120, 130 vídeos na galeria de vídeos, e a gente está sempre atualizando, né? Inclusive vai ter concurso no Estado para o próximo ano, faz logo o concurso e vem acertar, fechar a prova de legislação com a gente lá. Mas aí, pessoal, nós temos aqui a regência de turma e substituto. A carga horária regular do Estado é de 24 horas semanais. Se você olhar aqui, toda a tabela é toda de 24, porque não passa disso, né, pessoal? Para uma admissão, para um cargo, tá, pessoal? Presta atenção, porque você pode ter 2 cargos no Estado, mas para o regular é 24 horas semanais. E aí, para o professor regente de turma eventual, ele vai trabalhar com 16 ou 20, porque 16 mais 4 aqui, de exigência curricular, são 20 horas semanais na regência, pessoal. Ou você pode trabalhar com 16 mais 2. 16 mais 2 é o que acontece hoje na nossa escola. O professor regente de turma ministra 18 aulas. Por que não dá 20? Porque lá o professor de educação física ministra aula de educação física nos anos iniciais. Então, quando você tem o professor de educação física, você acaba ministrando 18 aulas, sendo 16 obrigatórias no regime básico, mais 2 de exigência curricular. Então, o que é esse negócio de RB e EC? Canal de Educação de Minas Gerais tem vídeos na galeria, e nós explicamos tudo para vocês lá através de vídeos, comentando. Inclusive essa resolução recente agora do quadro de pessoal, né, pessoal? Ela fala lá o que é regime básico, ela fala o que é exigência curricular, o que é extensão de jornada. Mas no caso aqui, imagina o seguinte: o professor que trabalha com 8 turmas, aqui não no caso do regente de turma, vou citar um exemplo aqui para vocês, um exemplo básico aqui para o professor que trabalha com 2 aulas semanais. Ele tem 8 turmas, 2 vezes 8, 16. Então, 16 aulas por semana, ele vai ficar em contato direto com o aluno. Então, quando a gente fala RB mais EC, o RB mais AEJ, adicional de extensão de jornada, é o tempo que o professor fica na regência com o aluno. Então, ele pode ter as 16 mais 4, 20 aulas, porque lá não tem professor de educação física, o que está dizendo a observação aqui do lado. E aí, pessoal, nós temos 2 colunas aqui, que são o chamado módulo 2, ou seja, as atividades extra-classe. Presta atenção nessa informação aqui que eu estou dando para vocês, que é importante. E a carga horária semanal de 24, a carga horária mensal de 108, para quem trabalha nesta linha aqui, ó, 16 só, tá, pessoal? Trabalha com 16 na regência, só dá 16 aulas. É muito, né? Mas já está com as 16 aulas. Ele vai ficar, já que são 24 horas semanais e a lei federal fala que 1/3 é fora da regência, quanto que é 1/3 de 24? 8. Então, 8 horas, divide-se por 2 aí, em 4 horas em local definido pelo professor, de livre escolha, e as outras 4, sempre a metade, tá, pessoal? A depender do
da quantidade aqui, você vai pegar, porque pode aumentar. E se você aumenta o RB mais 4 aqui, você já aumentou para 5 horas. 4 mais 1, 5 horas em local definido pela direção. Se você aumentou 16 mais 4 aqui como regente de turma ou eventual, você já vai ter que ter 5 horas para você levar para casa. E repara que já passou para 10 horas aqui, ó. 4 mais 1, 5, 4 mais 1, 5. Então são 10 horas em local de cumprimento de módulo 2, sendo que 50% disso é em local definido pelo professor, quer dizer, leva para casa, vai para qualquer lugar aí fazer essas atividades, e mais outra é obrigatoriamente definido pelo diretor, pela equipe gestora, pela direção da escola, tá, pessoal? E as 5 horas é cumprida na instituição. Sendo que aí nós temos um pulo de gato aqui, ó. Você pega isso aqui até 2 horas disso aqui, ó, que eu tô colocando a mãozinha aqui, não sei se vocês estão vendo aí, pessoal. Você tem que cumprir atividades coletivas. As outras fazendo planejamento, reuniões pedagógicas. Reunião pedagógica também, vamos entender como uma atividade coletiva, né? Mas aí você tem aqui planejamento, você pode ir para a biblioteca fazer um projeto. Vou para a sala de informática digital DED. Né? Vou lá vou fazer uma atividade extra classe, colocar uns painéis na escola, uns cartazes. Você só não pode usar a atividade extra classe para dar aula. Essa atividade extra classe é fora da regência. Lembro que eu repito novamente, RB é com aluno e EC com aluno. 16 mais 4, 20. Então, para quem é regente de turma com 20 aulas, vai cumprir 5 horas em local definido pela direção, certo? E outras 5 é do professor, vai levar para casa. Totalizando aqui 24 mais 6, porque aqui 4 de exigência curricular, mais 1/3, 1 hora, mais 1 horinha aqui, 4, 5, 6, 6 horinhas. E aí você vai somar aqui assim, ó. Quem trabalha com 20 aulas na regência, pessoal, como regente de turma ou eventual, ele vai trabalhar com 108 mais 27. 108 mais 27. Então, em cima disso aqui, é o total de aulas, de horas mensais que você cumpre para o estado de Minas Gerais. Tá? No caso aqui de 20, lembrando, é para quem não tem inexistência de educação física. Mas para quem tem, é 16 mais 2. 18 aulas na regência, então 16 mais 2. Lembrando que aí nós temos 30 minutos aqui, porque de 2 horas 1/3 vai dar 30, 30. Tá, pessoal? Presta atenção nisso aqui. Aí você divide aí. E aí você vai ter 2 horas de exigência curricular, mais 30 mais 30 dá 3 horas. 2 horas mais 30, 30, 3 horas. Então você tem 16 mais 2, 18 aulas em contato direto com o aluno, mais 4 horas e 30. 4 horas e 30 aqui, ó, em local definido pela direção. As outras 4 horas e 30 em local de livre escolha do professor. Totalizando aqui 24 mais 3, 24, 25, 26, 27 horas. Portanto, pessoal, é isto aí que eu estou apresentando para vocês aí, tá? Fica atento aí, são cargas horárias semanais. Mensalmente vai ser 108 horas das 16 do regime básico, mais os módulos. Totalizando aqui a exigência curricular de 2 horas, fechando aqui as 14 horas, portanto 108 mais 14 para quem trabalha com 18 horas no regime básico, mais o EC de 2 horas. Eu acho que isso aqui está claro de entender. Vamos passar agora para regente de turma. Vou deixar aqui ainda essa linha aqui, porque ela é importante, porque ela vai dando um direcionamento aqui para o nosso trabalho. Agora vamos pegar o professor regente de aulas que trabalha com 24 horas semanais. Um exemplo básico aqui, o professor de História, Geografia, Matemática, Ciências, Química, Física, tá, pessoal? Filosofia, os professores aí que ministram as disciplinas regulares, tá? Tanto nos anos finais do ensino fundamental, quanto nos finais do 6º ao 9º ano e também no ensino médio, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Nós estamos aqui partindo do pressuposto que ele tem 16 horas na regência. Então ele dá 16 aulas semanais. Vamos pegar o professor de inglês, por exemplo. 16 aulas, tem 8 turmas, são 2 aulas na grade curricular. A matriz curricular fala que são 2 aulas semanais por turma. Então ele tem o professor que tem 8 turmas, 2 vezes 8, 16. Mesma lógica, tá, pessoal? 4 horas em local definido pela direção e as outras 4 livre escolha do professor, totalizando as 24 horas semanais. Pode ver que esse número está normalmente batendo com esse aqui. Carga horária do cargo, com a carga horária semanal, que é isso mesmo. Totalizando aqui 108 horas, que vai se repetir em muitos quadros aqui para baixo, tá? Lembrando que poderá ter a carga horária obrigatória do cargo acrescida por aulas assumidas como exigência curricular e extensão de jornada. Por exemplo, o professor poderia ter 16 mais 4,
nos anos finais do ensino fundamental, pessoal, ele trabalha com 20 aulas aí semanais. Nós temos vários casos assim, porque ele ministra 5 aulas de acordo com a matriz curricular por aluno, por turma, desculpem. Então, se ele tem 4 turmas, 4 vezes 5, 20. Então, o regime básico, 16, mais 4 de exigência curricular para o professor de matemática. Mas poderia ser o exemplo aqui de uma escola que tem 11 turmas de língua estrangeira, onde o professor tem 16 horas no regime básico e ele pega mais, veja bem, pessoal, ele pega mais 3 turmas dessas 11, são 8 turmas para as 16 horas, e ele pega mais 3 turminhas ali para completar. Ele vai ficar com 22 horas, e ele vai ficar com 16 horas no regime básico e 6 aulas das 3 turmas que ele tem, que ele pegou como adicional de extensão de jornada. Então, vocês entenderam que na questão da exigência curricular na matemática e da extensão de jornada, no caso da língua estrangeira, por uma turma, a escola, por exemplo, tem 11 turmas, em relação, por exemplo, a um professor de matemática que trabalha numa escola, né, e quer ficar ali com 5 turmas por semana. Então, ele vai ficar ali com 5 turmas. Ele vai ficar com regime básico de 16, é isso mesmo, 4 seria de exigência curricular, e aí totalizando 25 de adicional de extensão de jornada. Tá, pessoal? Fica atento aí, porque isso seria um exemplo aqui que eu estou dando para vocês, que é muito comum, por sinal. Então, está claro aí em relação à situação do regime de aulas. Vamos falar agora sobre o ajustamento, servidor em readaptação funcional, nos termos da resolução, mais fácil de entender, porque eles não têm regime básico. Sabe por quê, pessoal? Porque esse professor que está em ajustamento funcional, ele não tem contato permanente com o aluno, ele não ministra aulas, ele fica ali ajudando no apoio, na supervisão, fica ajudando na secretaria, na biblioteca. A supervisão, assim, meio um tanto quanto delicado, porque é chamadas nas ocupações, nas funções. Então seria a princípio para a biblioteca ou para a secretaria. Mas aí é conversar com o servidor, né? Isso aí é um acordo aí pactuado entre o diretor, a equipe gestora e o servidor. Mas no caso aqui de readaptação, de ajustamento funcional, não existe cumprimento do módulo por parte desse servidor, porque ele não está dando aula, ele está fora da regência. Então, nesse caso, está claro de entender aqui, tá? Cumprirá 24 horas semanais no exercício das atividades definidas conforme guia do servidor, e justamente tem um guia para isso aí. Vamos seguir aqui, pessoal, agora, tratando do professor para uso da biblioteca. É sempre uma dúvida, né? Afinal de contas, o professor de uso de biblioteca cumpre módulo ou não? Não cumpre, pessoal, tá? Não cumpre. Porque o professor de uso de biblioteca, ele tem 24 horas semanais no cargo. Essa é a carga horária na docência, tá, pessoal? Que ele recebe lá, ele fica na biblioteca. E aí ele não cumpre, olha para você ver, o módulo 2, ó, porque ele fica em dedicação praticamente exclusiva naquele turno dentro da biblioteca, trabalhando 4 horas, 48 minutos aproximadamente aí. Então ele vai cumprir 24 horas semanais no exercício das atividades desenvolvidas na biblioteca. Aí vocês vão falar para mim assim: ah, mas o bibliotecário, o professor de biblioteca vai para a sala de aula, pessoal. Não deveria. Não deveria. A gente sabe que na prática vai, porque falta muito professor, porque o professor é LTS, mas não deveria. Mas em contrapartida, ele tem que estar preparado para fazer o que? A mediação de leitura, para receber os alunos, para acompanhar na biblioteca. Então é comum pegar a turma, levar para a biblioteca. Então acaba que o professor de biblioteca acaba indo para a sala mesmo. Ele vai para a sala de aula, não tem jeito. Agora, professor de sala de recurso, nós já temos aqui, né, o mesmo modelo lá do regente de aulas. Pode ver que não mudou absolutamente nada, né? Então nós temos as 16 horas no regime básico, 4 de módulo, que são 8 horas das 24, é um terço fora da regência pela lei federal, e aí nós temos 108 horas, que é a carga horária mensal. Uma observação aqui, ó, cumprirá as horas destinadas à docência, 16 horas distribuídas em todos os dias da semana, podendo ser em turnos alternados diretamente no atendimento aos alunos. Agora vamos parar aqui para o professor de apoio, e nesse sentido eu faço um destaque ao professor de apoio aqui, porque afinal de contas, o professor de apoio é realmente bastante delicado, mas nós vamos explicar tudo para vocês. Olha, pessoal, em relação ao professor de apoio, presta atenção, porque aqui tem muita dúvida em relação ao professor de apoio. Nós temos também situações específicas para cada caso, vamos dizer assim, né? Porque nós temos vários tipos de escola com suas modalidades, tem um aluno ali que precisa do atendimento do professor de apoio, mas vamos nos ater ao que está aqui, ó, no texto, na norma, porque não tem erro. É só seguir essa tabelinha aqui, pessoal. Você chegou na escola, professor de apoio,
Você vai trabalhar com 24 horas semanais, no geral, pode arrancar aqui 24 horas semanais. Isso é o regular. Tá, pessoal? Fica atento aí. O que acontece? Vamos lá. Regime básico 16, 4 em local definido pela direção, 4 em local do professor, 24 horas, que é tranquilo. Agora, pode acontecer de ele trabalhar com 16 mais 4, ele ficar mais tempo na sala de aula, 20 aulas. Você lembra que eu contei o caso para vocês agora há pouco lá? Do eventual e também do professor regente de turma, que ele trabalha lá com as 4. Olha, pessoal, pode ser 16 e 4. Então, nesse caso aqui, olha aí, ó, 6, 70, 27. Mesma coisa, atuação de 20 horas semanais na regência, cumprindo disposto na lei e tal, anos iniciais de ensino fundamental. Então, nesse caso aqui, para este caso aqui, está definindo para atuação de 20 horas semanais. Você tem que ver o que você pegou aí. Como é que está a sua situação? Agora, para atuação nos anos finais do ensino fundamental, olha como é que está claro aqui, são 25 módulos semanais. Aí ele aparece aqui, ó, essas observações, ó, 16 que é o regime básico, 4, eu não vou explicar isso aqui, 24 está claro. Agora, se você trabalha com os anos finais do ensino fundamental, são 5 horas de exigência curricular, ministrando, portanto, para 5 horas, 1h30 em local definido pelo diretor, mais 1h30 em local do professor, totalizando 8 horas. Então, veja bem, pessoal, a carga horária dele mensal é de 108 mais 36 horas, porque são 5 mais este horário que está aqui, ó. Presta atenção, totalizando 8 horas. 6, 7, 8 horas. 24, 8. Fica atento nisso aí, tá? Ó, isso aqui é semanal. Agora mensal dá 108 e 36. Portanto, pessoal, para os anos finais do ensino fundamental, você vai cumprir 5 horas e 30 em local definido pelo diretor e 5 horas e 30 levar para casa. Tá claro isso aí? É só você ficar atento nisso aí. Mesma coisa aqui, ó. Vamos ler do lado de cá porque fica mais fácil de entender. Para atuar no ensino médio, 30 módulos semanais. 30 módulos semanais. Aí você vai ter 16 mais 9 de exigência curricular. Olha como é que isso aqui já aumenta demais a sua carga horária aqui, pessoal. Que vão dar 13 horas e 30 minutos semanais de módulo, só de módulo, tá? Por causa da exigência curricular aqui, ó. Ela aumenta em 2 horas e 15 em local definido pelo diretor e 2 horas e 15 em local definido, na verdade, em local do professor, onde ele cumpre aí. Totalizando 13, 30 mais 24 horas semanais. São 108 mais 61. Por quê? Porque ele tem 16 horas no regime básico e 9 horas na exigência curricular. Então, em relação ao ensino médio, pessoal, para o professor de apoio, fica atento que eu estou falando de apoio. E temos um outro caso que para atuação no ensino médio noturno e EJA, 21 módulos semanais. Olha aqui, pessoal, já passa para 16 mais 2. Lembra das 2 horas lá em cima que eu falei para vocês que são 30 minutos cada uma? Portanto, vão dar 3 horas aqui, 24 horas aqui, semanais, 24 mais 3, e mensal vai dar 108 mais 14. É isso. Depois eu vou explicar para você sobre os 10% de falta, quantos falta o professor tem que ter. É só você somar essa carga horária final aqui, pessoal, e calcular 10% disso aqui. Vai dar em horas. Aí você calcula aí, divide por quantas horas você fica na escola por dia. Vai dar mais ou menos um cálculo, 2 ou 3 aí. Portanto, se chegar, por exemplo, a 3 faltas, provavelmente você vai ser dispensado do cargo. Olha o professor orientador de aprendizagem. Eu não vou nem explicar porque está claro aqui, qualquer coisa para o vídeo, as explicações foram dadas. Como observação, atenderá a demanda, observando o limite máximo de 16 horas de interação com os alunos. E aí, pessoal, tem o PEB afastado da docência, que é o professor afastado da docência, não é? E tem o PEB totalmente excedente, que tem aqui umas observações. Ó. No caso do afastado da docente, cumprirá na unidade de ensino a carga horária integral do cargo de que é detentor. E no caso do PEB totalmente excedente, cumprirá a carga horária semanal do cargo excedendo atividades atribuídas pela direção da unidade de ensino conforme orientações da Subsecretaria de Desenvolvimento e Educação Básica. Portanto, pessoal, este é o decreto. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, presta atenção. Cada caso aqui, pessoal, vai ter que analisar. A qual escola que você está trabalhando, quantas aulas você pegou, quando você pegou, qual que é o seu regime básico, qual que é, pessoal, a sua, nesse caso aqui, ó, por exemplo, qual que é a sua exigência curricular, qual que é o seu adicional de extensão de jornada, porque isso tudo vai contribuir para o cálculo de um terço fora da regência. Em resumo, quanto mais aula você tem no estado, mais você paga de módulo 2. É proporcional. Você trabalha muito no regime básico, eu dou aula de segunda a sexta-feira,
25 aulas por semana, eu tô na regência. Maravilha, só que você vai morrer de pagar módulo, tá, pessoal? No dia desse eu vi um vídeo aí no Instagram, quero que você faça sua inscrição também no Instagram, canal da Educação MG, onde uma professora, com muita coragem, né, passou pela perícia médica e abriu mão de uma admissão. Né? Ela abriu mão de uma admissão, porque não está dando conta de trabalhar. É muito sofrimento. O professor tinha que trabalhar numa escola só e receber uma fortuna para ficar numa escola só. Na prática, trabalha em 2, 3 escolas para receber uma mixaria. E ninguém muda isso. Sai governador, entra governador e ninguém muda essa realidade. E aí, para encerrar aqui, destaco ainda em relação ao supervisor. Porque o supervisor é aquele profissional que vai cuidar do cumprimento do módulo 2, que vai organizar o módulo 2, mas na prática, pessoal, não recebe para isso. Então eles fazem um arranjozinho lá, mais ou menos assim. Durante a semana que antecede a reunião de módulo, dispensa o supervisor um pouco mais cedo ou ele fica com o dia na casa. Aí vai depender da direção da escola organizar isso aí. Mas é um verdadeiro escárnio, é um verdadeiro absurdo. E não há conselho de especialista, não há organização, não há união para mudar isso. Não tem sindicato, não tem ninguém que mude essa realidade. Ninguém. Nem o governo quer mudar. Essa que é a grande questão. Porque acha que tá bom e tem que ser assim. Tá no poder, muda as regras, gente. Essa é fácil. Mas hoje nós falamos um pouquinho sobre o módulo 2, um documento importante, tirando um pouquinho as dúvidas de vocês. Afinal de contas, módulo 2 não é assunto fácil não, viu? Um assunto complexo, difícil de entender, mas espero que você tenha gostado aí. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.